Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este evento. O meu nome é Cristiano Santos, essa é a nossa primeira de 4 aulas, onde eu vou te mostrar o caminho para você dominar a programação SAP Fiori do zero e ter segurança para atuar em projetos de S/4HANA. Mesmo que você seja um desenvolvedor ABAP que nunca tenha visto SAP Fiori na vida, ou até mesmo que você não seja desenvolvedor ABAP e quer começar na programação do zero. Isso. Nós vamos falar do impacto do SAP Fiori no mercado ABAP, das dificuldades que as pessoas encontram para dominar o SAP Fiori e como superar essas dificuldades, e os atalhos para você dominar o SAP Fiori mais rápido. E você vai sair deste evento com o aplicativo pronto, criado por você mesmo. Porque este é o melhor momento para você transformar a sua carreira com o SAP Fiori. Sim, pois é. Não importa o nível de ABAP que você esteja agora, se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior, até mesmo se você é iniciante, se você não é desenvolvedor ABAP e quer ter essa profissão, continua aqui comigo até o final desse evento que eu vou encurtar o seu caminho. Eu sei que isso soa bom demais para ser verdade, se eu tivesse aí no seu lugar, eu também ia duvidar, Não me diga. mas eu pude comprovar com meus próprios olhos. Veja o relato destas pessoas. Confiança, né? De você conseguir assumir projetos e falar, bater no peito e falar, eu consigo fazer. Aquela sensação de segurança que, se seu cliente quiser um app Fiori que não tem ali, você pode ir para o desenvolvimento. Agora, depois de conteúdo consumido, ter testado, ter praticado, eu já tenho essa segurança de que eu vou conseguir, de fato, desenvolver. A principal mudança foi segurança mesmo, sabe? Conhecimento e segurança. Então você está mais seguro aí de pegar projetos de S/4HANA nas empresas? Absolutamente. Hoje eu tô super feliz, porque eu tô num novo emprego, uma nova consultoria, ganhando aí bem mais que o dobro, quase 3 vezes mais. E hoje eu sou um consultor ABAP Fiori e eu tenho um nome no mercado. Pessoas como você, que decidiram sair na frente e hoje já se sentem seguros para atuar em projetos de SAP Fiori e S/4HANA. Estão aproveitando as oportunidades do mercado por estarem atualizados nessas novas tecnologias SAP. Só que, como toda transformação, a minha também não aconteceu do dia para a noite. Tem pessoas aqui que já me conhecem, mas tem muita gente que nunca me viu na vida. Então eu vou contar rapidamente como que eu cheguei no domínio do SAP Fiori. Isso começou no ano de 2003. Eu saí de Minas Gerais para fazer faculdade em São Paulo, pois é onde tinha o curso que eu queria fazer, que era de computação. Eu fui aprovado na faculdade e consegui uma bolsa de estudos. E que faculdade é essa que eu estudei? Estudei no UNASP, uma universidade adventista que fica no Capão Redondo, ali na estrada de Tapicerica. Lá dentro do campus eu conheci o Mano Brown, veja que ele fala muito de Capão Redondo nas músicas dele, né? E eu também conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, a Franciele, e a gente toca aí música junto, um hábito que a gente tem em comum. E lá no NASP eu fiz o curso de licenciatura da computação, que é uma graduação para formar professores de informática. E eu tive lá aula de pedagogia, eu fiz estágio dando aula de informática para ensino fundamental, ensino médio, terceira idade. E é por isso que algumas pessoas elogiam a minha didática, porque foi uma habilidade treinada. Eu estudei, eu pratiquei isso. E lá na faculdade, eu tinha então uma bolsa de estudos, eu trabalhava no laboratório de informática da faculdade. Eu estava estudando programação no laboratório de informática e eu já entrei então na faculdade com essa intenção de ter essa profissão, essa carreira de programador. E lá dentro da faculdade eu vi pela primeira vez sobre aí um tal do sistema SAP. Os monitores mais antigos do laboratório contavam de um outro monitor que estava recém-formado, que estava numa ótima carreira, trabalhando aí com um tal de sistema SAP, falando, nossa, o fulano está muito bem, está trabalhando com a BAP, e isso chamou muito a minha atenção, porque eu fui para a faculdade porque eu queria ser programador,
Depois da história desse ex-aluno, eu acabei descobrindo mais sobre a carreira SAP e que um programador SAP ganhava mais que programadores de outras linguagens e tinha uma carreira muito promissora. Isso colocou um brilho nos meus olhos, uma empolgação e um grande desejo de trabalhar com esse sistema chamado SAP. Comecei a pesquisar vaga de SAP, comecei a me candidatar e eu participei de um processo seletivo numa consultoria ali no Senesp, em Santo Amaro, no São Paulo, no bairro Santo Amaro, né? E uma dessas etapas desse processo seletivo era participar de uma academia ABAP interna dessa empresa. Apesar de eu não ter conseguido a vaga naquele momento, esse foi o meu primeiro contato prático com a linguagem ABAP e eu pude levar para mim todos os conhecimentos que eu tive até ali. E 6 meses depois dessa experiência, com a ajuda desse meu conhecimento em ABAP, eu consegui uma vaga como analista funcional SAP no módulo de SD, uma vaga de estágio numa empresa muito grande, muito conceituada. E é um cargo diferente de programador, né? Mas beleza, já estava dentro do mercado SAP, estava feliz, estou dentro, né? Já estou ali como analista funcional. E o fato de entender essa linguagem ABAP previamente me ajudou a conseguir uma vaga inicialmente e no dia a dia me tornou um analista diferenciado, com uma produtividade mais alta comparada a outros analistas funcionais, porque naquela época não era comum ter analista funcional com conhecimento de ABAP, principalmente um analista júnior ou estagiário, né? Até os analistas funcionais sênior pediam um ABAP do lado para debugar programas e aparece lá eu, um estagiário que sabia programar e sabia debugar. Mas o meu desejo profissional era ser programador. E dentro dessa mesma empresa, eu migrei de cargo e comecei a atuar como desenvolvedor ABAP. Trabalhei nessa empresa, fui para outras empresas, trabalhei também em outras empresas em diferentes projetos de ABAP, como por exemplo no rollout internacional de SAP da Holanda para o Brasil, na empresa Perfect Van Melle, que é a empresa que fabrica aquela balinhamentos. Também participei de implantação de SAP do zero na Hering, que é a empresa de roupas bem conhecida aí também no mercado brasileiro, e fui avançando gradativamente nos níveis de senioridade, atuando em projetos de diferentes empresas, diferentes tipos, diferentes portes, aquele campo de batalha no dia a dia, né? E aí eu estava então aqui neste projeto e nós chegamos no ano de 2013, eu já estava ali um ABAP pleno, um pouquinho mais avançado. Imagina o seguinte cenário: 2013 era um ano em que a tecnologia estava passando por importantes transformações. Por onde eu passava na rua, eu olhava para os lados e via todo mundo olhando para baixo, para a tela de um celular. Estava começando ali o boom dos smartphones e tablets. E eu reparei que, de alguma forma, isso também impactaria o mercado da programação ABAP. Então, eu comecei a estudar desenvolvimento para dispositivos móveis, na época Android nativo. E foi mais ou menos nessa mesma época que eu ouvi falar do SAP Fiori pela primeira vez. Eu estava ali com os meus colegas programadores, tomando cafezinho, batendo aquele papo, e aí um deles comentou assim: pô, um tal de SAP Fiori, a SAP lançou uma ferramenta nova, e aí. Neste grupo de conversa, tinha um ABAP sênior que era muito referência na empresa, no time de desenvolvedores, porque ele era muito sênior. Ele começou a tirar sarro do SAP Fiori, dizendo, né? Ah, isso não vai dar em nada, isso é mais uma bobeira da SAP que não ia dar em nada, que não ia para frente. Isso porque no passado, né, ele estava se baseando no fato de que a SAP ter criado algumas soluções web que de fato não estavam decolando, como por exemplo o WebDimpro. Mas, de alguma forma, eu senti que com o SAP Fiori ia ser diferente, porque afinal nós estávamos ali no boom da mobilidade, no boom dos smartphones, e o SAP Fiori era baseado em tecnologias web abertas, open source, como HTML, CSS, JavaScript, e eu acreditei que isso ia dar certo, porque representavam uma integração da SAP com o restante do mundo web. Mas, por ser uma tecnologia nova no mercado, as informações eram muito escassas e superficiais. Não era nada fácil encontrar material para estudar, fora que eu também não tinha acesso a um ambiente de treinamento com o SAP Fiori instalado. Na época, a SAP só disponibilizava um ambiente que era pago por hora de uso e era cobrado em dólar,
o que para mim estava começando era um grande obstáculo. E eu também tinha me casado há pouco tempo, estava ali construindo a minha casa, a minha casinha de madeira. Quem já construiu uma casa sabe o gasto que dá, né? Então, não dava para eu investir em um ambiente SAP. Passado algum tempo, essa mesma empresa que eu trabalhava subiu o ambiente SAP para uma demanda específica de um outro produto da SAP. Era uma outra solução SAP. Enquanto a gente estava utilizando o ambiente pelas primeiras vezes, o Basis que estava envolvido nessa instalação, ele chegou para mim e falou assim: "Cara, dá para instalar o SAP Fiori nesse ambiente aí". Eu fiquei muito feliz, eu percebi que eu poderia treinar o SAP Fiori naquele ambiente. Essa possibilidade me deixou muito empolgado e eu comecei o SAP Fiori, comecei a fuçar até eu aprender. E, ao mesmo tempo que eu queria muito aprender o SAP Fiori, eu tinha muitas demandas na empresa relacionadas ao ABAP clássico que tomava o meu tempo, então por isso eu chegava um pouco mais cedo no trabalho e eu buscava também almoçar mais rápido no trabalho para poder aproveitar o meu tempo, também tirava um tempo no final de semana, no começo do dia. E eu lembro que quando eu consegui fazer o meu primeiro aplicativo standard funcionar, nossa, foi uma alegria, nossa, demais. Eu mexi em tanta configuração, foram muitas horas de pesquisa, de análise, de teste, bater na cabeça contra a parede, na tentativa e erro. Teve um dia que a gente teve que restaurar o ambiente porque a gente tirou o ambiente do ar tentando aplicar algumas funcionalidades, né. A gente tirou o ambiente do ar. E depois eu continuei avançando no processo de desenvolvimento com JavaScript, evoluí bastante no conhecimento do SAP Fiori na parte de desenvolvimento e com essa experiência prática em mãos, eu consegui uma certificação oficial da SAP de instalação e configuração do SAP Fiori. E nessa jornada eu fui percebendo a pouca quantidade de profissionais capacitados. Nesse processo, eu estava ali um belo dia estudando, pesquisando na internet, e eu achei um site de uma consultoria que estava sendo pioneira na implantação de SAP Fiori no Brasil. Achei uns contatos no site e eu me ofereci para trabalhar numa vaga na maior cara de pau. Mandei um e-mail dizendo que eu queria seguir a carreira com o SAP Fiori. Coincidiu deles estarem com uma vaga aberta naquele momento de um desenvolvedor que tinha recém saído da empresa. Nossa, e foi uma coincidência incrível. E eles viram o meu currículo, fizeram contato comigo, eu expliquei para a empresa a experiência que eu tinha até ali com o SAP Fiori em ambiente de treinamento da minha empresa, e eles gostaram da minha história e me contrataram, porque nessa empresa tinha outros 2 desenvolvedores e eu tinha com quem tirar dúvidas nessa nova empresa, o que me deu mais coragem, me deu mais segurança de assumir essa vaga. Eu tinha mais gente para poder conversar sobre o SAP Fiori, eu não estava mais sozinho. E nesse projeto eu tive a oportunidade de colocar a mão na massa de verdade em projetos reais, pude fortalecer as minhas habilidades em SAP Fiori estando em projetos reais, tive meus primeiros programas transportados para produção, e eu lembro até hoje de um projeto específico que eu tinha um backlog gigante de ajustes para resolver, e quando eu consegui finalizar, eu tive um grande sentimento de superação, porque agora eu já me sentia mais seguro ainda para pegar projetos de SAP Fiori e S/4HANA e sentia que agora eu tinha um domínio maior dessas novas tecnologias do SAP Fiori. E hoje eu compartilho isso com você para que você pare de bater a cabeça, para que você não bata tanto a cabeça como eu bati e consiga também ter essa segurança para atuar em projetos de SAP Fiori. O meu propósito aqui é encurtar o seu caminho, para que com esse conhecimento você consiga aumentar o seu salário, para que você se torne uma referência no seu ambiente de trabalho e você aumente o seu leque de oportunidades na sua carreira como desenvolvedor. Eu divulgo este conteúdo porque este é o melhor momento para você transformar a sua carreira com o SAP Fiori. Independente se você é programador ABAP já inserido no mercado, independente se você não é programador e quer começar na carreira de TI do zero. E por que eu digo isso aqui? Primeiramente, porque o mercado de tecnologia por si só já é muito aquecido e desde sempre teve escassez de profissionais. Veja aqui essa notícia do G1: Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025. Este foi um estudo do Google que chegou nesses números. E veja aqui essa reportagem da Exame.
Por falta de profissionais, esse setor, o setor de programação, já remunera 5 vezes mais do que a média das outras profissões. Como é que conquista uma vaga? Então veja aqui, salários acima da média, muitas vagas disponíveis, possibilidade de trabalhar remoto. E o melhor, não precisa ser um especialista em tecnologia para conseguir vagas nesse setor. Então é por isso que eu falo, este é o melhor momento para você transformar a sua carreira com o SAP Fiori. Vamos ver como é que essa realidade do mercado de tecnologia, da escassez de profissionais, está se aplicando ao mercado SAP. Como você sabe ou não sabe ainda, o mercado ABAP está mudando. Apenas saber programar para o ECC, que é o ERP antigo, já não garante mais a segurança na carreira de desenvolvedor ABAP. E o pior, pode realmente oferecer o risco do consultor, do desenvolvedor ABAP se tornar obsoleto e se deixar de lado. E para quem quer entrar no mercado SAP, o SAP Fiori é a nova porta de entrada, porque as empresas querem profissionais especializados na nova tecnologia. A valorização dos conhecimentos das novas tecnologias está sendo cada vez mais valorizado em relação ao conhecimento das tecnologias antigas. Veja, por exemplo, aqui, essas empresas. Uma boa parte das empresas já estão migrando ou já migraram os seus sistemas para S/4HANA e necessitam de desenvolvedores ABAP que tenham conhecimento em SAP Fiori. A escassez de consultor está virando um problema para a SAP. Sim, está virando um problema. Veja só, este slide dessa reportagem aqui. Vale o seu peso em ouro. A falta de consultores está se tornando um problema para a SAP. E veja o subtítulo. Muitas empresas estão apresentando a nova geração de software SAP, mas os especialistas são raros. Consultores particularmente experientes ganham mais do que diretores administrativos. Isso mostra que quem chegar primeiro vai beber água limpa. Já é uma realidade que a maioria das vagas do mercado já estão exigindo que o desenvolvedor ABAP tenha conhecimento em SAP Fiori e S/4HANA. A demanda para essa habilidade é muito grande e o que acaba acontecendo é que não existem ainda muitos profissionais capacitados no mercado que consiga suprir essa demanda toda, o que abre a oportunidade para novos profissionais entrarem nesse mercado e substituir os que já estão e não estão se atualizando. Então, o ABAP, que já está no mercado, precisa se atualizar para não ficar obsoleto e o iniciante pode se capacitar para substituir esses antigos que estão na zona de conforto. Então, com tanta demanda e pouca capacitação, praticamente o mercado está aberto para você. Com a aproximação do prazo da SAP para o fim do suporte do ECC e com o mercado começando a se mobilizar para isso mais intensamente, quem tiver domínio de SAP Fiori primeiro vai largar na frente e aproveitar todos os benefícios que essa atualização traz, como por exemplo, melhores taxa-hora, mais oportunidades de trabalho, maior reconhecimento profissional, projetos part-time, hora extra, e até uma carreira internacional, porque as empresas estão vindo procurar também no Brasil consultores ABAP capacitados em SAP Fiori. Algumas empresas estão oferecendo o remoto internacional do Brasil, outras empresas estão pagando o visto de trabalho para que você mude para o país deles, como por exemplo Portugal. E a escassez está muito grande. Veja aqui essa recrutadora falando, não dá mais para ser um ABAP puro. Estou com bastante dificuldade de encontrar um OData. OData é uma especialidade dentro do SAP Fiori. Estou há mais de uma semana com a mesma vaga, então não está conseguindo oportunidades. Então, são muitas oportunidades em aberto, aumentou o número de pessoas que querem entrar no mercado SAP, por isso o desenvolvedor ABAP já inserido no mercado deve se atualizar para não ser substituído por essa nova geração de programadores. Veja o caso aqui desse desenvolvedor ABAP. Desenvolvedor ABAP que já estava há mais de 10 anos no mercado, e aqui, como ele comenta, você já atuou em projetos de SAP Fiori? E ele fala, fui trocado por outro ABAP que já tinha experiência em SAP Fiori e SAP Wi-Fi também. Então, veja aqui a situação. Nova oportunidade para pessoas que estão começando, necessidade para os desenvolvedores ABAP que já estão inseridos no mercado. E agora eu vou te situar em relação a essa nova tecnologia. Vou falar para vocês um overview do SAP Fiori e do S/4HANA.
Primeiramente, vou falar da arquitetura do desenvolvimento web. Como é que funciona o desenvolvimento web? Existem três camadas. Existe a camada do cliente, existe a camada do servidor e existe a camada do banco de dados. O cliente é a camada onde a interface do usuário vai ser executada. Está relacionada ao dispositivo, que pode ser desktop, tablet ou celular. Está relacionada ao software, que pode ser o browser ou um aplicativo nativo. O servidor é a camada contendo as tecnologias para realizar as atividades de negócio, como receber os dados da interface do usuário, executar as regras de negócio da empresa e salvar as informações no banco de dados. E o banco de dados, enfim, é a camada que armazena os dados, as informações de negócio da empresa. E como isso se aplica ao SAP Fiori e ao S4HANA? Vou falar para vocês aqui. Como que isso se aplica ao SAP Fiori e ao S4HANA? O entendimento da arquitetura do SAP Fiori e do S4HANA é o que começa a separar os adultos das crianças nessa área. Eu vou dar uma explicação breve a partir da minha definição de S4HANA. S4HANA é um Business Suite que roda num banco de dados HANA e a interface do usuário é oferecida em SAP Fiori. É como se fosse um grande sanduíche. O núcleo é o recheio, é o S4HANA, o pão de baixo é o banco HANA e o pão de cima é a interface do SAP Fiori, a interface do usuário SAP Fiori. Vamos dizer o que é cada um deles. O SAP HANA é um banco de dados com armazenamento em forma de colunas e armazenamento em memória. O armazenamento em colunas faz com que seja mais rápido somar valores, permitindo elaborar dashboards e indicadores mais rapidamente. O armazenamento em memória faz com que os dados mais relevantes fiquem disponíveis na memória RAM, ao invés da memória física do servidor, no HD, novamente permitindo obter dados para dashboards e indicadores mais rapidamente. Então, você tem uma dupla funcionalidade para conseguir dados mais rapidamente. O SAP Fiori é a nova interface do usuário do sistema SAP, a nova cara do sistema SAP. Foi lançado em 2013, mas não é só isso. Também é uma nova proposta de experiência do usuário. Não é só ter uma tela mais bonita, mas é também repensar como que o usuário interage com o sistema. O SAP Fiori é um facilitador para a produtividade do usuário e ele pode ser uma instalação adicional ao ECC e ele já vem por padrão no S4HANA. O S4HANA é o novo ERP, que é a evolução do ECC. É um ECC anabolizado. Ele não é uma atualização do ECC, e sim um novo produto, porque tem também novas funcionalidades. Foi lançado em 2015, tem o SAP Fiori como interface do usuário padrão, substituindo o SAP GUI, que é a interface do usuário antiga, e muitas novas funcionalidades do S4HANA são entregues através de aplicativos SAP Fiori. O S4HANA vai funcionar como um servidor, contendo as funcionalidades, os dados e as regras necessárias para realizar as atividades de negócio. No servidor vai ser feito o desenvolvimento ABAP, e o que vai ser feito é a disponibilização de dados do SAP para a internet através de web services e o tratamento dos dados vindo de fora, pelos aplicativos web que consomem esses serviços. O SAP Fiori funciona como o cliente, a camada onde a interface do usuário vai ser executada. Pelo browser é possível acessar o Fiori Launchpad e pelos aplicativos móveis também é possível acessar o Launchpad e também aplicativos nativos. Então agora um programa é executado no browser, não mais no SAP GUI. O usuário vai fazer logon pelo browser, não mais pelo SAP GUI. Isso, consequentemente, traz uma série de mudanças e possibilidades tecnológicas, como, por exemplo, leitor de código de barras, armazenamento offline, push notification e integração com outras bibliotecas de desenvolvimento web. Eu, por exemplo, fiz um projeto com uma versão antiga de SAP Fiori que o componente atual do leitor de código de barras não funcionava, e aí eu fiz uma integração com a biblioteca pública da web de leitor de código de barras baseado em JavaScript puro. Então, é uma das possibilidades do SAP Fiori você fazer essa integração com outras bibliotecas. Pessoal,
eu sei que pode não parecer tão simples, mas eu vou tornar isso simples para que vocês aproveitem a oportunidade de sair na frente e dominar a programação SAP Fiori do zero para ter segurança de atuar em projetos de S/4HANA. Hoje você deu apenas o primeiro passo. Nessa aula eu mostrei por que este é o melhor momento para você dominar o SAP Fiori. Na próxima aula eu vou te mostrar os pilares para você dominar o SAP Fiori, mesmo começando do zero. E na terceira aula nós vamos falar sobre o caminho da segurança para atuar em projetos de S/4HANA. Nós vamos percorrer esse caminho juntos. E na última aula eu vou mostrar os bloqueios que estão te impedindo de transformar a sua carreira com o SAP Fiori e com o S/4HANA. Se você quer dominar o SAP Fiori do zero e ter segurança para atuar em projetos de S/4HANA, não perca a próxima aula. E agora eu tenho um convite para te fazer. O nosso evento tem uma comunidade exclusiva lá no Discord. Ela foi criada para que você tire dúvidas, interaja com outros participantes, faça networking, compartilhe as suas experiências e principalmente para que você poste o resultado da construção do seu aplicativo. Aqui embaixo vai ter um botão, um link que você vai clicar e vai ser direcionado para lá. Então deixa lá na comunidade o feedback da aula de hoje, comenta lá o que você achou dessa aula e poste o início do seu projeto. Nos vemos na próxima aula. Hoje eu vou dizer para você que eu estou bem mais preparado, né? Porque realmente, eu vou dizer para ti que há 6 meses atrás, 7 meses atrás, realmente, se eu fosse falar de Fiori, eu ia falar pelo que algumas pessoas me falaram, né? Mas não pelo aquilo que eu tinha conhecimento, ou pelo aquilo que eu realmente trabalhei ou mexi. Mas hoje não, hoje eu posso te dizer que não teria muita dificuldade de ter um momento técnico com alguma pessoa, com algum interessado. Não. Já criei 2 serviços ADAPTers no projeto, tá? E já tá vindo uma CDS aí, acho que no próximo sprint aí eu vou fazer uma CDS.